possamos valorizar cada segundo da nossa vida, porque somente assim nós estaremos nos preparando para enfrentar momentos mais difíceis. Bem, meus amigos, meus irmãos, é um prazer enorme estar aqui mais uma vez com vocês para que nós possamos tecer mais alguns comentários a respeito da vida de Jesus Cristo, nosso Mestre maior. O tema de hoje é Enquanto é Dia. O motivo de nós termos escolhido esse tema reside no fato de que nós percebemos com frequência que muitas pessoas alegam que os assuntos religiosos, o interesse pela religiosidade é coisa de só menos importância. É assunto que nós podemos e devemos deixar para um momento difícil, para as dificuldades, para as agruras da vida. E a nossa mensagem hoje tem como objetivo deixar bem claro que, na condição de espíritos, o nosso maior interesse, também aqui na Terra, é nos inteirarmos de assuntos religiosos. Porque, na verdade, é assunto de nosso interesse, da nossa essência. Mas, há pouco tempo, eu me deparei com uma senhora que dizia para o seu neto: meu filho, você está muito preocupado com essa questão da religião. Você está muito envolvido com assuntos religiosos. Aproveite a sua vida, vai cuidar daquilo que é realmente importante. Se interessa cada vez mais para os assuntos universitários. E assim ela continuou falando a respeito deste assunto, desta forma com o seu neto. É obviamente o assunto universitário, o interesse pelos nossos estudos, pelo aprendizado escolar é muito importante. Mas o que nós nos deparamos com frequência é um verdadeiro desinteresse pelos assuntos religiosos. Mas a verdade é que chega um determinado momento da nossa vida que nós chegaremos à conclusão de que nós não nos preparamos. Existe uma passagem narrada pelo evangelista João que nos narra que Jesus Cristo, lá no capítulo 9, ele nos disse: é necessário que façamos a obra daquele que nos enviou enquanto é dia. Essa passagem, repito, está no Evangelho de João, no capítulo 9, versículo 4. Em outra passagem do mesmo evangelista, do capítulo 16, nós nos deparamos com uma outra passagem que considero também muito importante. No momento em que Jesus Cristo alertava os seus discípulos sobre os momentos difíceis que eles poderiam passar, pelas dificuldades que eles teriam que enfrentar. E ele narra no Evangelho, está narrado no Evangelho de João, no capítulo 16, também versículo 4, que: mas tendo-vos dito isso, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis do que já vos tinha dito. Vou repetir. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. Então Jesus Cristo está dizendo o seguinte: olha, tudo que eu estou ensinando para vocês
será de fundamental importância na hora do testemunho. Mas o que acontece é que nós não consideramos o valor do tempo, a dádiva de estarmos aqui no planeta Terra, e não aproveitamos o tempo, creio eu, quando me refiro a esse fato. Obviamente nós estamos levando em consideração a média da população, mas a grande maioria da população não se preocupa, não se interessa muito por assuntos espirituais. Quase sempre nós deixamos isso para outros momentos. Nós não aproveitamos a dádiva do tempo, a dádiva da oportunidade. Mas chega um momento em que nós vamos ter que revelar a nossa conquista. E neste momento, o conhecimento intelectual não servirá se não aliarmos à maturidade espiritual. Chega um momento em nossa vida em que nós precisamos testemunhar aquilo que nós aprendemos. Chega um momento em que nós vamos ter que testemunhar os ensinamentos úteis para a vida futura e que são indispensáveis para um testemunho aqui na Terra. A nossa vida é como um filme, é como uma fotografia. Para que vocês possam me enxergar claramente, para que vocês possam perceber a minha imagem aqui, quanto maior luz, a melhor qualidade da imagem será percebida. Quanto maior luz, a qualidade do vídeo será melhor. E quanto menos luz, a qualidade daquilo que será registrado, a qualidade será inferior. Da mesma forma, na nossa vida, quase sempre nós desfrutamos de circunstâncias favoráveis, de ambiente propício, de oportunidades benditas, de ocasiões divinas, o tempo para que nós possamos angariar recursos espirituais. E quase sempre nós não aproveitamos a bênção da luz do dia, infelizmente. E quando a gente desperta no meio da escuridão, nós não teremos condições de revelar uma imagem, uma vida digna ou um testemunho equilibrado. Porque vocês sabem que para a captura de uma imagem, seja por uma câmera ou por uma máquina fotográfica, quanto maior luz, melhor. Mas essa imagem, para ser revelada, ela precisa da escuridão. É na escuridão que nós vamos perceber, ou retirar daquilo que foi gravado, aquilo que será eternizado. Então, meus irmãos, nós precisamos aproveitar cada minuto da nossa vida, e isso não é do ponto de vista de sacrifício, no significado pejorativo da palavra, não. É aproveitarmos cada ocasião para utilizarmos bem o nosso tempo para a maturidade, para que nós possamos valorizar aquilo que de fato é imortal. Então nós não podemos esquecer de valorizar o tempo, que nós não podemos esquecer de valorizar o dia, a luz, onde nós podemos caminhar com facilidade. Para que nós possamos adquirir a luz, nós precisamos valorizá-la. E o Emmanuel nos traz ensinamentos maravilhosos. No livro Caminho, Verdade e Vida, salvo engano, neste livro, ele tem uma passagem que ele comenta, ele tem uma mensagem que ele comenta essa passagem de Jesus, falando especificamente sobre isso, sobre a necessária aquisição de valores pelo aproveitamento devido do nosso tempo. Depois que a gente perde uma oportunidade, aquela oportunidade ela não volta. Então é imprescindível que nós possamos aproveitar o tempo que nos é dispensado por Deus para o nosso próprio aprimoramento. Tem uma outra mensagem de Emmanuel que chama o quadro negro,
que eu gostaria de sugerir para vocês que façam uma leitura. Essa mensagem é maravilhosa. Mas eu quero fazer um comentário prévio a respeito desta mensagem. Nós, como espíritas, nós percebemos que a Terra se nos apresenta às vezes como um presídio, porque numa determinada limitação nós temos que cumprir ou resgatar um débito, nós precisamos reparar uma injustiça, nós precisamos refazer o nosso caminho, nós precisamos nos ressocializar do ponto de vista também espiritual. E a Terra, meus irmãos, ela não deixa de ser também um hospital, onde nós estamos aqui para que possamos curar as nossas feridas, que possamos nos submeter à terapia, mas que nós possamos encarar esse tratamento não apenas do corpo físico, sobretudo da nossa essência como espíritos. E aqui eu entro com esta outra representação do planeta Terra como uma escola. A Terra é uma escola onde nós precisamos aprender, valorizar o tempo e aprender os ensinamentos. Não apenas sob a ótica materialista, sobre aquilo que nos é ensinado nas universidades, mas ir além, perquirir e procurar saber qual é o verdadeiro ensinamento, aquilo que nos é indispensável e que nós vamos levar para a eternidade. E o Emmanuel nos traz nesta mensagem, intitulada O Quadro Negro, ele dizendo o seguinte, que nós desfrutamos, em outras palavras, mas ele diz, nós desfrutamos de inúmeras oportunidades, benditas ocasiões de aprendizado. Nós desfrutamos da presença dos benfeitores, nós utilizamos os recursos da edificação, os recursos laboratoriais, mas chega um determinado momento em que nós teremos de ir para a frente, perante o quadro negro, e demonstrar aquilo que nós aprendemos. Então aqui na Terra nós vamos passar por momentos difíceis, todos nós, mais cedo ou mais tarde, nós iremos passar por momentos difíceis. E é nesse momento difícil que nós estamos de forma simbólica perante um quadro negro. E que nós não podemos usar o giz escuro da desesperação, como o Emmanuel nos ensina, mas que nós possamos gravar com luz o ensinamento que nós aprendemos durante o transcorrer da nossa estadia. Chega um momento na nossa vida, meus irmãos, que nós teremos que revelar aquilo que nós somos. Nós estamos sendo beneficiados por luzes que favorecem o nosso aprendizado. Da mesma forma que favorece a captação da imagem, nós nos deparamos com oportunidades benditas para o nosso crescimento. Mas por que nós preferimos caminhar na escuridão? Por que nós preferimos desprezar a luz? Por que nós desprezamos o conhecimento espiritual? Por que Jesus Cristo não é estudado, pesquisado? Por que se faz questão de tirar, ou pelo menos não ver o nosso mestre, não apenas como um profeta, mas também encará-lo como um filósofo? Um filósofo divino que nos mostrou o motivo de estarmos aqui. A necessária compreensão do ambiente em que a gente vive. Mas a verdade é que, num determinado momento, nós teremos que revelar aquilo que nós aprendemos. Infelizmente ou felizmente, nós teremos que fazê-lo, talvez, num momento de escuridão. E se a gente não aproveitar melhor o nosso tempo, nós não teremos condições de forma equilibrada, testemunhar de forma positiva aquilo que nós aprendemos. Que nós possamos valorizar as pequenas ocasiões, que nós possamos aprimorar cada conduta nossa nos mínimos detalhes, que possamos valorizar cada segundo da nossa vida, porque somente assim nós estaremos nos preparando para enfrentar momentos mais difíceis. Sem sombra de dúvida, se existe algo aqui
a um fato que todos nós estamos submetidos, é que mais cedo ou mais tarde nós iremos passar pelo processo da desencarnação. Nós iremos fazer a viagem para o plano espiritual, que nós possamos fazer ou percorrer esse caminho com dignidade. E eu não canso de repetir, mesmo respeitando a sua autonomia, a sua capacidade de raciocínio, eu sempre repito, considere a mensagem de Jesus. Não a menospreze, estude, questione, duvide, e você perceberá paulatinamente que a sua vida vai encontrando cada vez mais motivos, cada vez mais razões para um desenrolar digno e proveitoso. Que Jesus nos abençoe.